Fala turminha, começando mais um arrudeio, o primeiro arrudeio aqui em Caruaru, a terra aqui do pastor Berg, que você já conhece aqui de outro arrudeio. Vai estar passando aí as imagens da gente com o Berg lá em Recife, quando ele estava lá, falando de outro tema. Quem não assistiu vai lá, assiste. E agora o Berg está aqui para conversar com a gente sobre temas difíceis, né, Berg? Perguntas difíceis. Perguntas difíceis, né, Berg? Muita gente. Obrigado, viu? Valeu. Por estar aqui com a gente de Tamo novo. junto aí. Eu acho que faz uns 3 anos, né, Berg, que a gente Faz, conversa, né? faz isso. Acho que foi em 2021. Eu acho nada, faz mais. Acho que foi antes da pandemia. Isso mesmo. 2019, né? 2019. 2019, por aí, né? Aí chegou a pandemia, a gente deu aquela parada e estamos aqui em Caruaru hoje com o pastor Berg, conversando sobre algumas coisas. Berg, te apresenta aí para o pessoal te conhecer um pouquinho. Então, cara, meu Instagram hoje, o pessoal que acessa mais lá e me conhece, o trabalho, tudo, é mais voltado para o trabalho de arte, né? Então é Berg Oliveira. Então trabalho lá exclusivamente no Instagram como mais arte plástica, como pintor. Mas hoje a gente está aqui para falar, eu acho que o carro-chefe daquilo que eu carrego sobre Bíblia, aquilo do pastoreio, propriamente dito, a começar na minha casa, né? Como pastor de casa. Hoje a gente está aqui para conversar sobre perguntas difíceis em relação à Bíblia, né? Perguntas que às vezes a gente tem e não tem como conversar, não tem como debater, então eu já queria jogar a bola para você, tá? Em relação à depressão, certo, Berg? Eu escuto muitos pastores dizer, e olha que pastores assim, às vezes famosos, né? Não só pastores, mas homens assim, ligados à igreja, de outras religiões também, dizendo o seguinte: depressão é pecado, é falta de Deus. Então, Berg, depressão é pecado? A gente sabe que existem várias opiniões acerca disso, mas eu vou aqui me atentar exclusivamente à questão bíblica. Certo. Eu não vou entrar muito no mérito da questão de ciência. E aí a psicanálise fala sobre isso, a psicologia, enfim, as outras ciências. Então eu vou falar do ponto de vista do que nós temos biblicamente, fatos históricos, na pessoa, por exemplo, do Elias, profeta Elias. Mas, antes de entrar nisso, a gente sabe que se a gente for observar, se do ponto de vista, eu fiz até uma colinha aqui de alguns pontos, a gente sabe que se a depressão for pecado, a gente vai atribuir outros assuntos, outras doenças também como pecado, atribuir a isso sem o conhecimento de causa. Mas depressão não é pecado. Ela pode também ser proveniente de pecado. É diferente. Entendi. Ela pode ser proveniente também de pecado. Interessante essa frase. Né? A depressão não é pecado, mas pode ser proveniente de pecado. Porque é o excesso, na verdade, de passado. É o excesso de passado, de coisas do passado, o acúmulo dessas coisas que são atribuídas à alma do homem. Então, a gente vai observar isso. Geralmente, os registros que a gente tem, por exemplo, quando eu citei aqui o Elias, profeta Elias, uma palavra que ele ouviu de uma mulher, a mulher de Acabe, né, a Jezabel, disse uma palavra para ele, o cara guardou aquela palavra, o cara enfrentou em momentos antes 400 profetas de Baal, mas teve dificuldade de enfrentar uma palavra de uma mulher que foi ameaçado de morte. Então, se enclausurou ali na caverna. A gente vê esse aspecto do isolamento, né, dele em relação àquele processo, aquele momento em que o cara está ali isolado naquela caverna em função do que ele ouviu, em função do que ele acabou vendo trazendo para a vida um certo passado, o que aconteceu com outros profetas ali também. Então, hoje, obviamente ele disse, eu sou o próximo, né? A gente não sabe o que é que se passou ali pela cabeça dele, do né? profeta, mas
ele trouxe para a situação uma coisa real em que a vida dele se manifestou nesse enclausurado. Existia ali, a gente vê nesse texto uma angústia de alma, né? Uma angústia, né? Aquela angústia de alma nesse texto. Porque a gente percebe que o Provérbios 18, por exemplo, a gente citando isso, o primeiro verso vai falar acerca de aquele que se isola, ele busca o seu próprio interesse. Isso é o que está escrito lá em Provérbios 18. Então, essa é uma das coisas que mais a gente vê uma pessoa depressiva buscar, fazer. Ela se isola, ela não quer comer, ela não quer, na verdade, ela não quer ficar naquela situação. Ela quer se livrar do acúmulo de passado, do acúmulo de assuntos mal resolvidos, atribuindo isso ao isolamento. Ela quer fazer com que aquela dor, aquela preocupação passe por meio de um pensamento. Eu vou dar um tempo a mim mesmo, mas esse tempo vai carregar um monte de problemas, porque eu não vou conseguir resolver me isolando. Foi para isso que nós fomos criados, para vivermos em sociedade, para vivermos em relacionamento. Né? E por que tanta gente fala, Ben? Assim, tu tens alguma ideia do porquê o pessoal fala que depressão é pecado, e que você é depressivo, você é egoísta, você não está entregando sua vida a Deus? Existe alguma coisa por trás disso? A falta de respostas mais honestas. Uhum. Porque aquilo que a gente não domina, nós precisamos ir em busca. Nós precisamos estudar isso. É até fácil dizer, né? Isso é falta de Deus. É uma resposta já na ponta da língua, né? É falta de Deus, a pessoa não vai orar, diz logo a pessoa não é crente, a pessoa está ali, ou seja, a pessoa vai ser cada vez mais taxativa daquilo que ela está precisando, na verdade, de ajuda. De acolhimento. Eu vou olhar para um bêbado e vou dizer, olha, tu estás bêbado. Em que momento eu vou estar ajudando aquela pessoa? Aquilo já está óbvio. Eu preciso trazer solução para aquilo que Deus me separou para isso. O que é que eu preciso fazer para que aquela pessoa possa receber a ajuda necessária? Específica ajuda, o momento certo de falar alguma coisa e trazer aquela pessoa, às vezes, o próprio silêncio de terceiros, possivelmente pode ser a melhor ajuda. Entendi. Eu falo isso, você comentou muito bem, porque existem algumas pessoas que falam assim, não, depressão é pecado. Eu disse, não, tudo bem. E aqui eu não estou nem fazendo apologia uma coisa nem outra. Mas, por exemplo, se eu estou com dor de cabeça, né, e tomo um Tilenol, um paracetamol, para não fazer propaganda do Tilenol, um paracetamol, e alguém chega para mim e faz, sua dor de cabeça é falta de Deus. Assim, parece, né? É parecido, né? Assim, então não tome não, Tilenol, vá orar, porque isso é falta de Deus. E a gente vê hoje pessoas com depressão, que é uma doença. Sim. Né? Hoje é uma doença. É uma doença, depressão, que existe não só medicamentos, fármacos, mas tratamentos também de outra forma. E as pessoas dizem, não, isso é falta de Deus. Então, para mim, eu acho de uma ignorância tão grande, sabe, às vezes. Eu estou falando aqui de opinião, viu, gente? Eu falo de uma ignorância tão grande que acaba, às vezes, uma pessoa que precisa de ajuda sendo prejudicada ainda mais, às vezes, por parentes, por entes queridos, por amigos, por conta de uma frase dessa. Já feito você comentou. A pessoa já está baleada, né? Já está ruim e recebe uma lapada dessa, né? Então, nesse quesito, depressão não é pecado, segundo a Bíblia, né? Segundo a Bíblia, não é pecado. Ela pode ser proveniente de pecados.